Olá, eu me chamo Juliana Silveira de Quadros para apresentar o trabalho intitulado Relação entre análise colorimétrica e pigmentos cloroplastídicos presentes em resíduo proveniente da olivicultura, sob orientação da professora Fernanda Galtério e com orientação da professora Miriane Azevedo. E esse trabalho pertence ao curso de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal do Pampa. Então, o Rio Grande do Sul vem mostrando então um grande potencial de cultivo de oliveiras, podendo levar o nosso país a um dos maiores produtores mundiais. Através da oliveira é possível obter seus frutos, que podem ser consumidos na forma de azeitonas de mesa e através do processo de extração do azeite de oliva. Esse processo, então, gera diferentes resíduos que podem variar de acordo com o método de extração. Além disso, nesse processo, quando utilizado 1.000 kg de azeitonas, podem gerar então 800 kg de resíduo, tendo um aproveitamento de apenas de 20%. O resíduo sólido proveniente desse processo é o bagaço de azeitona, que é constituído então de casca, polpa e caroço e é rico em compostos bioativos e nutrientes. Os fitoquímicos, então, são compostos produzidos e acumulados nas plantas que geram, então, efeitos benéficos para a saúde. Além disso, alguns deles são responsáveis pela coloração de frutas e plantas. Entre eles, então, os carotenoides e as clorofilas. E para a análise dessa coloração, a análise colorimétrica, então, demonstra o frescor e a sanidade de um produto. Esse trabalho tem como objetivo realizar a análise colorimétrica da farinha de bagaço de azeitona proveniente do resíduo da olivicultura da campanha gaúcha e investigar sua relação com a análise fitoquímica da amostra. O bagaço de azeitona utilizado nesse trabalho foi proveniente da safra de 2019 da região da campanha gaúcha, e para a obtenção da sua farinha passou pelo processo de liofilização durante 48 horas, moagem em moinho analítico e peneiramento utilizando a série de Thaler de 14, 18, 25, 60 e 80, obtendo um diâmetro médio de Salter de 0,775 mm. A análise colorimétrica foi realizada então com colorímetro através do sistema Konica-Minolta. Já a análise fitoquímica utilizou-se então a espectrofotometria de UV visível nos comprimentos de onda de 647, 663 e 470 nanômetros. Na tabela 1, temos então a análise colorimétrica instrumental das amostras. A luminosidade para o bagaço de azeitona foi de 22,46, bastante escura quando comparado então com a farinha de bagaço de azeitona, que foi de 0,153, praticamente inexistente, e isso ocorre então devido a esta passar pelo processo de liofilização. Já as coordenadas A e B, então as duas obtivemos uns resultados positivos, e isso então mostra que elas tendem para a coloração amarela e vermelha. Já o ângulo de tonalidade para o bagaço de azeitona foi de 77,27 e para a farinha de bagaço de azeitona de 13,37. A gente pode verificar então que o bagaço de azeitona está mais próximo ao ângulo de 90 graus, apresentando uma tendência à coloração amarela devido à maior presença do pigmento clorofila. Já a farinha está mais próxima ao ângulo de zero, tendendo a uma coloração avermelhada em ocorrência então à exposição dos pigmentos clorofilas mediante aos processos empregados, o que ocasionou então a exposição dos carotenoides. Na tabela 2 temos as análises fitoquímicas das amostras. A menor presença, então, de clorofila se deu na farinha de bagaço de azeitona, relacionando, então, com os processos de secagem, tendo a concentração dos compostos sólidos e a exposição ao oxigênio, além da influência do processo de moagem das amostras, influenciando diretamente na análise colorimétrica. No bagaço de azeitona, observou-se uma maior presença de clorofilas, e isso ocorre, então, por se tratar de um compósito fotossintético vegetal e sem pré-tratamentos. Já os valores de carotenoides, verificou-se então a maior concentração para a farinha de bagaço de azeitona em relação aos obtidos pelo bagaço de azeitona, devido à operação então de liofilização empregada na amostra, concentrando então os teores de carotenoides, assim como a operação de moagem que ocasiona então a destruição da estrutura celular, expondo esse pigmento. Então, foi possível relacionar as análises colorimétricas do bagaço de azeitona e da farinha de bagaço de azeitona com os pigmentos. Observou-se a influência das operações nas concentrações dos pigmentos e devido às diferenças na análise colorimétrica. E futuramente, então, avaliar a influência dos parâmetros analisados para a aplicação da farinha de bagaço de azeitona no desenvolvimento de um novo produto alimentício. As referências